Olá! Hoje nós vamos falar a respeito de colocação pronominal. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho a respeito de alguns pronomes e das pessoas do discurso. Bem, quais são as pessoas do discurso? Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. E os pronomes pessoais do caso reto? Esses pronomes, eles funcionam basicamente como sujeitos da oração. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Há também os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são átonos. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as e lhes. E há também os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são tônicos. Mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele ou ela, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo, eles ou elas. Bem, quanto à colocação pronominal, o que é a colocação pronominal? É a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase. Esses pronomes oblíquos átonos, me, te, se, o, a, nos, vos, se, os, as, lhes, atuam basicamente como complementos verbais. Em relação aos verbos, esses pronomes podem assumir 3 posições. E aí nós vamos falar sim de colocação pronominal, a colocação do pronome em relação ao verbo. Próclise, mesóclise e ênclise. Como funciona a próclise? O pronome surge antes do verbo. Exemplo: nada me disseram. Disseram é verbo e o me é o pronome oblíquo átono que vem antes do verbo. Mesóclise, o pronome é intercalado ao verbo, ou seja, ele está no meio do verbo, que deve estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Então, mostrar-lhe-ei meus escritos. O pronome oblíquo átono está no meio do verbo mostrar, que era o quê? Mostrarei. E a ênclise? O pronome surge depois do verbo. Apresento-lhe meus cumprimentos. Há o verbo apresentar e logo após o pronome lhe. Em todos esses casos, esses pronomes são objetos. Quem diz, diz algo a alguém. Quem mostra, mostra algo a alguém. Quem apresenta, apresenta algo a alguém. Nos 3 casos aí, nós temos objetos indiretos. Bem,
Observações importantíssimas. O emprego de o, a, os e as. Em verbos terminados em vogal ou de tom oral, os pronomes o, a, os, as não se alteram. Então vejamos os exemplos. Chame o menino agora. Chame-o agora. Deixei minha mãe mais tranquila. Deixei-a mais tranquila. Ambos os verbos terminam com vogal, não é? Então, nós temos aí, depois, o pronome oblíquo átono, que não se altera. Continuando. Em verbos terminados em R, S ou Z, estas consoantes finais alteram-se para lo, lá, los e las. Exemplos. Encontrar meu colar é o meu maior sonho. Encontrar mais o. Encontrar termina com R. Então, encontrá-lo é o meu maior sonho. Fiz o trabalho porque não tinha alternativa. Fiz termina com Z, mais o, fica filo porque não tinha alternativa. Agora, não se esqueça de acentuar o verbo se terminar com a, e, o, pois as oxítonas terminadas nessas vogais são acentuadas. Então, vejamos. Comprá-lo, fazê-lo, compô-lo. Esses verbos têm que ter o acento antes de colocarmos o quê? O pronome. Em verbos terminados em ditongos nasais, em, on, os pronomes o, a, os, as alteram-se para no, na, nos e nas. Então vejamos. Chamem o rapaz agora para tomar a sopa. Chamem-no agora para tomar a sopa. Põe a sopa sobre a mesa. Põe-na sobre a mesa. As formas combinadas dos pronomes oblíquos mo, to, lho, nolo, volo, formas em desuso, podem ocorrer em próclise, ênclise ou mesóclise. Exemplo. Ele me deu o livro. Nós temos aí o pronome me e nós temos aí o livro. Quando eu junto tudo, como fica? Ele mo deu. Bem, e a próclise? Quando ela é obrigatória? Vamos ver primeiro, revisar o que é a próclise. É a colocação pronominal, ou seja, daquele pronome oblíquo átono antes do verbo. Essa próclise é usada, é obrigatória, primeiro, com advérbios, palavras ou expressões de sentido negativo. Não, nem, nunca, jamais. Então, essas palavras puxam o pronome. Jamais me disseram a verdade. Não nos mostraram a sala. Com advérbios que não peçam pausa, ali, depois, sempre e outros. Depois nos encontraremos. Ali se trabalha bastante.
Agora, uma observação importantíssima. Se for usada a vírgula que o advérbio permite, não caberá mais a próclise. Então, ali, vírgula, trabalha-se bastante. Quando essa próclise será obrigatória? Também com pronomes relativos, que, quem. Reencontrei um amigo que me ajudou a decifrar o código. O que puxa o pronome. É a pessoa a quem te recomendaram. O quem puxa o pronome. Também com pronomes indefinidos e demonstrativos. Exemplos: alguém, ninguém, pouco, muito, muita. Então, alguém me disse essas palavras para decifrar o código. Ninguém se machucou no acidente. Pouco se fez até agora a respeito da pesquisa. Bem, continuando a questão da obrigatoriedade da próclise, com conjunções subordinativas, que, se, embora, quando, conforme, porque e outras. Se conhecessem os motivos do atraso, não ficariam tão aborrecidos. A conjunção adverbial condicional puxa o pronome. Ele disse que me avisaria. A conjunção integrante puxa o pronome. Embora nos mostrassem as provas, não nos convencíamos. A conjunção adverbial concessiva puxa o pronome. Conforme lhe disse, as flores estão muito bonitas. A conjunção conformativa adverbial puxa o pronome. Ainda a obrigatoriedade da próclise. Nas frases interrogativas, quanto me pagarão pelo serviço? Nas exclamativas, essas ações me deixam feliz. Nas optativas, que são aquelas que exprimem desejo, Deus te proteja, com gerúndio precedido de preposição. Em se tratando de trilhas, essa é a melhor. E com o infinitivo pessoal precedido de preposição. Os guias foram gratificados por nos trazerem até aqui. Bem, agora nós vamos ver quando essa próclise é facultativa. Primeiro, com substantivos. A menina se machucou ou a menina machucou-se. Tanto faz. Com os pronomes pessoais. Ele me fez sorrir com o correio elegante. Ele fez-me sorrir com o correio elegante. Com os numerais. Os dois me avisaram da festa junina. Os dois avisaram-me da festa junina. Além desses, nós temos também como próclise facultativa com a conjunção coordenativa. Falou pouco, mas se cansou. Falou pouco, mas cansou-se. Com o infinitivo pessoal precedido de preposição ou palavra negativa. Isso é muito importante. Essa é uma observação importante. Com o infinitivo pessoal precedido de preposição ou palavra negativa. Esse é o peguinha. Chegou para me ajudar ou chegou para ajudar-me. Minha ideia era não o magoar ou minha ideia era não magoá-lo. Novamente, nesse caso, há um verbo no infinitivo pessoal.
apesar de termos uma palavra que puxa o pronome, o que vai valer aí é o verbo no infinitivo. Agora, nós temos também a mesóclise. O que é a mesóclise? A mesóclise é usada quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, contanto que esses verbos não estejam precedidos de palavras que exijam a próclise. Então, nós temos aí: mostrar-te-emos o lindo entardecer amanhã. Qual é o verbo? Mostraremos. Só que nós colocamos o pronome no meio. Esse verbo está no futuro do presente. Então, mostrar-te-emos. Encontrar-nos-íamos ainda uma vez para ver o pôr do sol. Nós temos aí encontraríamos, mas o pronome nos. Encontraríamos está no futuro do pretérito. Colocamos o pronome no meio e fica encontrar, nos íamos. Observação importantíssima. Se houver palavra atrativa, a preferência é da próclise. Então, nunca lhe enviarei a carta de amor. Nós temos aí o nunca que atrai o pronome, apesar de termos um futuro do presente. É errado, então, falarmos nunca enviar-lhe-ei a carta de amor. O futuro do subjuntivo exige próclise por causa da conjunção subordinativa ou do pronome relativo. Então, vejamos. Quando te pedirem algo, procura atender com um sorriso no rosto. Analisarei a proposta de investimentos que me enviaram. E a ínclise? O que é a ínclise? É a colocação pronominal depois do verbo. A ínclise é usada quando a próclise e a mesóclise não forem possíveis. Então, quais são os casos da ínclise? Primeiro, no início do período. Passe-me a manteiga, por favor. Disseram-me a verdade sobre o réu. Nós não podemos começar um período com um pronome oblíquo átono. Outro caso, com a palavra no imperativo afirmativo. Explique-se. Mariana, levante-se da cama agora. E por fim, nós vamos ver a colocação pronominal com as locuções verbais. Isso é extremamente importante. Vamos lá. Quando não ocorre condição para próclise, o pronome pode surgir antes do verbo auxiliar, depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Agora, não se pode colocar pronome após o particípio verbal. Então, vejamos. Quando o verbo principal for constituído por um infinitivo, os colegas me vieram cumprimentar. A locução verbal é vieram cumprimentar. Este pronome, quando o verbo for infinitivo, ele pode vir para antes da locução verbal. Os colegas me vieram cumprimentar.
Ele pode vir para o meio da locução verbal, os colegas vieram me cumprimentar, ou ele pode ir para depois da locução verbal, os colegas vieram cumprimentar-me. Bem, e quando esse verbo principal for constituído por um gerúndio? Nós temos aí os seguintes exemplos. Harry Potter e Hermione se estavam abraçando. A locução verbal é estavam abraçando. Quando for gerúndio, este pronome pode vir para antes da locução verbal, se estavam abraçando, pode vir para o meio da locução verbal, Harry Potter e Hermione estavam se abraçando, ou pode ir para o final da locução verbal, Harry Potter e Hermione estavam abraçando-se. Quando o verbo principal for constituído por um particípio, os amigos nos tinham cumprimentado. Tinham cumprimentado é a locução verbal. Temos o particípio aí, cumprimentado. Nesse caso, só haverá duas possibilidades, ou antes da locução verbal ou no meio da locução verbal. Os amigos nos tinham cumprimentado ou os amigos tinham nos cumprimentado. Nunca os amigos tinham cumprimentado-nos. Nunca. Não podemos escrever ou falar dessa forma. Bem, e quando ocorre a condição para a próclise? Como nós devemos fazer? O pronome não deve ser colocado após o verbo auxiliar. Então, vejamos. Quando o verbo principal for constituído de um infinitivo, os colegas não me vieram cumprimentar. Ou os colegas não vieram cumprimentar-me. Há somente essas duas possibilidades. Temos aí uma palavra atrativa e uma locução verbal. Ou o pronome vai para perto da palavra atrativa, ou o pronome vai para o final da locução verbal, quando for o quê? Infinitivo. E quando for constituído de gerúndio, a mesma coisa. Os irmãos não se estavam abraçando ou os irmãos não estavam abraçando-se. Agora, quando for particípio, e o particípio é o diferente, nós só vamos ter uma opção. Os amigos não me tinham cumprimentado. Bem, e para finalizarmos, nós vamos ver o que é uma apossínclise. O que é uma apossínclise? Chama-se apossínclise a colocação do pronome átono entre duas palavras atrativas. É o caso especial da próclise. Então, nós temos aqui, por exemplo, buscou quem ou não quis, dianteiro de quintal. Quem é uma palavra atrativa, não é uma palavra atrativa, mas o pronome foi posto no meio das duas. Então, esse caso específico se chama apossínclise. Temos um outro caso aqui de apossínclise. Há muito que me não negam um pedaço de bolo. Que bolo bonito esse, que bolo gostoso, não é? Então, nós temos aí o que atrai, o não que atrai e um pronome oblíquo átono no meio
dessas duas palavras atrativas. Esse fenômeno se chama apossínclise. Bem, agradeço pela atenção, muito obrigada e até a próxima!